Ó Senhor, que eu possa abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Salmo 61, versículo 4b. Assim como ora este salmista, nos entregamos confiantes ao cuidado afetuoso e protetor de Deus. Sob as suas asas temos segurança. E nessa certeza e alegria, convidamos você que está em casa a se conectar a essa rede que reúne a família ISLB para este culto no dia de abertura do 32º Concílio da ISLB. Bem-vindos, bem-vindas. Este culto será oficiado por mim, pastor Odair Brown, primeiro vice-presidente da ISLB, pelo pastor Mauro Batista de Souza, segundo vice-presidente da ISLB. Será celebrado também pela senhora Annelise Bervig, presidente do Conselho da Igreja, pela catequista Joni Roloff Schneider e pelo missionário Ricardo Neumann. Pela primeira vez em nossa história, realizamos um concílio da Igreja através de videoconferência. Isto ocorre em razão da pandemia gerada pelo Covid-19. Somos 96 conciliares, mais as pessoas convidadas. Em gratidão, nos achegamos a Deus nos lugares onde nós estamos. Louvamos o seu nome. Sofrimento mais profundo, na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, do batismo se nos deu. Desveio ao desconsolo, novo dia amanheceu, uma luz brilhou, o verbo do Senhor, encontramos acolhida. Vamos, pois, cantar, sim, compartilhar a palavra recebida. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Nesses dias tão difíceis, onde a dor prevaleceu, surge nova luz, vinda de Jesus, é mensagem que traz vida. Nasce lá na cruz e nos reconduz ao batismo acolhida. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Deus conduz a nossa vida e a nossa história.
E nem o tempo, nem o espaço, nem mesmo o poder de um vírus invisível podem nos separar do amor de Deus. Em nome de Deus que cria e recria a vida, de Jesus Cristo, doador da própria vida, e do Espírito vivificador de todas as coisas, nós nos reunimos para a celebração deste culto. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Quem importa de onde venhamos, aonde tenhamos que ir, a extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, pra elas vamos mover. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Glória a Deus nas alturas. Estas palavras, cantadas pelos anjos na noite do nascimento de Jesus, anunciaram que por meio de seu Filho, Deus tornou-se gente e fez morada neste mundo. A cada culto, elevamos a Deus o nosso louvor, pois Ele continua presente e atuante em nossa vida e em nossa história. Durante este tempo de pandemia, sentimos Deus agindo por muitas e diferentes mãos. Rendemos graças e louvor a Deus por ter guiado e orientado também a ISLB. Deus não nos permitiu paralisar diante da ameaça da pandemia. Nos desafiou a encontrar novos meios para continuar a sua missão. Por isso, podemos dizer: glória a Deus nas maiores alturas. Ó Deus, rocha firme, amparo nas tribulações, graças te damos, pois estando contigo não tememos. És a razão de olharmos com esperança para as situações difíceis. És Deus que acompanha a vida do teu povo
e dás a tua palavra como força e sustento para o viver cotidiano. Envia-nos o teu espírito de sabedoria, sensibiliza os nossos corações e desperta nossas mentes para ouvir a tua voz, que guia e renova a vida. Por Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Leitura de Isaías, capítulo 43, versículos 18 a 21. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não a percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra do Senhor. Estimadas e estimados conciliares, hóspedes ecumênicos, parceiros e parceiras, irmãos e irmãs da IACLB. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde e nos oriente. Amém. É com grande alegria que nos dirigimos a vocês neste momento de culto, primeiro dia do 32º Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nos reunimos num momento diferente. Por isso pergunto: em que chão caminhas? Em que chão tu constróis a tua casa? Em chão firme, sólido ou em chão instável? Vivemos este tempo diferente, tempo peculiar, único, um tempo fora do comum,
Um tempo cheio de perguntas, repleto de incertezas, angústias, cheio de morte e sofrimento. Mas também um tempo de ensinamentos. Um tempo de ensinamentos e oportunidades para repensar prioridades, para repensar estratégias e caminhos pelos quais vale a pena seguir e caminhar como igreja, como comunidade, sínodos e paróquias. Quem diria que pela primeira vez a ISLB estaria reunida em concílio desta forma? Nem nos mais estranhos sonhos pensava-se isso. Até janeiro, fevereiro deste ano, não imaginávamos o que estava por vir e acontecer. Até então, o pensamento era estar com o Sínodo Amazônia para uma grande celebração dos 50 anos de presença luterana na Amazônia, lá na cidade de Cacoal. Nós estamos distantes fisicamente em nossas casas, apartamentos, nos nossos centros comunitários, templos, escolas, mas nós estamos bem pertinho, perto e em comunhão nessa tela. Nos vemos, podemos dialogar e assim realizaremos este concílio diferente, mas não menos importante para a nossa história como ISLB. Nós nos conectamos através da internet, mas nos conectamos principalmente através do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que nos une, santifica, que convida a ficarmos firmes com esperança, seguindo adiante o caminho mostrado por Jesus Cristo, para que o meu e o teu coração pulse firme e forte pela ISLB. Este concílio é histórico e por isso mesmo é orientado pela palavra de Deus. Este concílio se insere na caminhada do povo de Deus luterano em terra brasileira, uma história que já vai beirando os 200 anos de caminhada. Nossa intenção nessa reflexão é ratificar que todos e todas nós, aqui neste concílio e em toda a ISLB, somos parte de um plano, um sonho bonito de Deus, que começou no nosso batismo. Somos um povo a caminho, caminhamos colocando sinais do reino de Deus, enquanto que Deus, assim nós cremos, vem em nossa direção com a sua palavra e sacramentos e nos encontra aqui onde estamos, 23 de outubro de 2020, na frente dos nossos computadores e smartphones. Nossa caminhada como povo de Deus, como igreja, ela tem altos e tem momentos baixos. Às vezes caminhamos em solo firme, às vezes o chão fica frágil, difícil de caminhar. Às vezes optamos por construir nossa casa em rocha firme, outras vezes construímos em solo arenoso. Sempre foi assim. No entanto, seguimos adiante, seguimos caminhando e Deus caminha conosco. Deus caminha conosco, não importa o tipo de chão. Deus está conosco, não importa onde construamos a nossa casa. Basta convidar, dar um lugar para Ele caminhar junto, para Ele caminhar ao nosso lado. Como é bom pisar em chão firme. Como é bom pisar firme no chão. Como é seguro construir a casa sobre um bom fundamento, sobre a rocha. Em outras palavras, como é bom ter referências claras sobre onde estamos e para onde estamos indo. Mas será que este é de fato o nosso sentimento hoje, neste tempo de pandemia e de incertezas? Será que o nosso chão está de fato firme? Com tanta areia, tanta pedra solta, com tanta injustiça, tanta polarização, com tanta terra queimada, com tanta violência que assola o nosso povo? Será que hoje temos como afirmar categoricamente que estamos caminhando em chão firme?
Será que sabemos de fato a direção exata para onde estamos caminhando? Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes tem a impressão que não. Parece que as coisas ficaram mais complicadas do que já eram. Parece que, ao invés de chão firme, estamos hoje caminhando em areia fofa, em areia escaldante, quase que areia movediça. Nós ouvimos o Evangelho. Tem pelo menos 2 tipos de chão onde construímos nossas casas. Tem pelo menos 2 tipos de chão por onde podemos caminhar. A realidade da internet, os meios de comunicação online, a quantidade de informação que a gente recebe, as salas virtuais, as reuniões à distância, tudo isso parece que deixou de ser concreto, parece que deixou de ser real, parece que tudo deixou de ser verdadeiro. A mentira, as fake news, o ódio disfarçado de cristianismo, tudo isso dificulta enxergar o caminho. Parece que não estamos mais caminhando em chão firme. Parece que não estamos mais com os pés firmes neste chão. E não é a primeira vez que o povo de Deus conviveu com este tipo de dúvida, com este tipo de incerteza. Deus criou tudo o que existe. E Deus o fez de uma forma brilhante. A vida em harmonia, a interdependência entre as espécies foi muito bem planejada. Estava pavimentado um caminho firme, um caminho claro e tranquilo. Mas o pecado apareceu. O individualismo, a ganância, o machismo, a violência, diferentes formas de injustiça entraram em cena. Divisão, sofrimento, dor, morte entraram em cena e dividem o caminho que Deus planejou e espera que nós sigamos. Juízes, juízas, líderes, profetisas e profetas foram chamadas e enviadas por Deus a relembrar o povo da sua essência. Foram enviados e enviadas para mostrar novamente o caminho, para dizer e ensinar, para construirmos nossa vida, para caminhar em chão firme, não em piso mole de areia e ilusões. Parece ter funcionado por um tempo, mas daí novamente subiu à cabeça a possibilidade de mandar, de ter poder, de ter dinheiro. Continuaram as injustiças, continuaram as segregações, permaneceram as violências contra viúvas e órfãos, contra estrangeiros, enfim, contra a criação de Deus. Não contente com o rumo da caminhada do povo, Deus decide Ele próprio tornar-se ser humano e viver entre as pessoas. Quis novamente mostrar o caminho certo, o chão firme, onde construir, por onde caminhar. Jesus nasce de moça pobre, lá numa estrebaria de animais. Sua família consegue escapar da morte. O menino cresce, aprende e se torna líder. Pessoas são vocacionadas, chamadas de suas profissões e passam a seguir Jesus, que afirma categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus convida: venham, pois é por aqui que se chega a Deus. Pessoas caminharam com Jesus. Pessoas testemunharam o seu poder sobre-humano de acolher, de ouvir, de transformar, de questionar e também o seu poder de curar. Pessoas estavam juntas quando Jesus ensinou através de parábolas, quando ele curou e quando ele ressuscitou pessoas, quando expulsou gente da casa de oração. Mas foram frágeis na caminhada, ou escolheram o que pensaram ser
o caminho mais fácil. E então negaram, então traíram, esqueceram do Mestre. E assim ele estava quase sozinho quando foi julgado, quando foi condenado, quando foi sentenciado à pena de morte. Felizmente havia mulheres que não desistiram, que não o abandonaram e que estiveram com ele, que estiveram ao seu lado debaixo da cruz e testemunharam o sepulcro vazio. Testemunharam a sua ressurreição, testemunharam a nossa alegria. A obra iniciada precisava continuar. Por isso o próprio Jesus, assim como havia prometido, enviou o Espírito Santo e o enviou sobre um grupo que estava com medo. E este grupo criou coragem e passaram a pregar, passaram a propagar, a falar das coisas que tinham visto, das coisas que tinham ouvido. A palavra foi adiante, cruzou fronteiras, singrou mares, atingiu ouvidos, gerou simpatias e seguimentos. Mas despertou também a ira dos poderes constituídos daquele tempo. O reino de Deus e o império da época eram duas propostas irreconciliáveis. Daí aparece o fazedor de tendas, Saulo que se deixa batizar e que se torna um missionário Paulo. Paulo que vai a lugares que encontra portas abertas e portas fechadas. Encontra pessoas que construíram sua vida sobre rocha e outras sobre areia. E a palavra pregada, ela cria comunidades, ela desperta a fé nas pessoas. Mulheres e homens se tornam líderes da igreja que passa a atrair todo tipo de gente, das mais diferentes opiniões. Diversidade grande gera a necessidade de criar normas, de normatizar aspectos. A palavra continua sua missão pela Idade Média, mas ela é aprisionada por poderes que se colocam no lugar de Deus. Normas, encíclicas, bulas valem mais do que a própria palavra. Dominada pelos poderes políticos, dominada pelo poder econômico, a igreja passa a servir a esses interesses e esquece o povo. E é preciso que o Espírito produza novas leituras da Bíblia e descobertas novas sejam feitas. A salvação é presente exclusivo de Deus em sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Martim Lutero, Catarina von Bora e outras pessoas reformadas passam a pregar essa redescoberta. A igreja é devolvida ao Evangelho. O novo mundo se torna uma possibilidade para populações, para povos empobrecidos, para povos esquecidos da Europa. É o caso de famílias cristãs, é o caso de famílias católicas e luteranas. Para sobreviver, eles partem. E eles partem cheios de esperança. Eles partem em viagens longas, em navios precários e em meio a uma enorme insegurança. Muitos padecem pelo caminho, mas quem chega se enche de esperança. Quem chega se junta em comunidade, se fortalece na fé. Foi o caso dos primórdios da ISLB no Brasil. Caminhos difíceis, mas com fé forte. Bênçãos e dificuldades. Aqui chegaram os imigrantes. Além dos poucos pertences que eles conseguiram trazer, vinha a Bíblia, o catecismo e o inário. Isto veio junto. A esperança não ficou no velho mundo, e a esperança também não ficou perdida pelo oceano que fora atravessado em meio a muitos perigos, em meio a grandes desafios e dificuldades. E aqui estamos nós, no 32º Concílio da ISLB, o primeiro concílio à distância. Estamos aqui para reafirmar que nós somos povo de Deus, que queremos construir as nossas casas sobre a rocha, que queremos caminhar com os pés firmes neste chão, com clareza, com luz para nos guiar. Estamos aqui para reafirmar
que queremos caminhar de mãos dadas, fortalecendo-nos mutuamente. Estamos aqui para reafirmar que não importa onde construamos as nossas casas, não importa a qualidade da estrada onde caminhamos, o que importa é que Deus caminha conosco. Nossa casa, nossa estrada, nossa rocha é a palavra de Deus pelo caminho. Esta sim está sempre nos guiando, nos dirigindo, nos motivando. Mas queremos caminhar todo mundo junto, sem deixar ninguém para trás. Quer seja caminho firme sobre a rocha, quer seja caminho difícil, arenoso, movediço, queremos fazer isso de mãos dadas. Os mais fortes puxam os mais fracos. As mais fortes puxam as mais fracas. Meus irmãos, minhas irmãs, neste tempo de tantas incertezas, nós podemos sim ter algumas certezas. Deus nos revela onde construir nossas casas, na fortaleza da sua palavra. Deus nos mostra por onde caminhar. Caminhamos firmes, com esperança, não importa se o chão é firme ou não. Deus caminha conosco. No batismo, Deus nos escolheu e nos chamou pelo nosso nome. Podemos seguir caminhando. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o nosso convite. Permanecer firmes na missão de Deus, de colocar sinais do seu reino aqui entre nós, de continuar pregando a palavra de Deus, solo firme que é o caminho e que promove frutos do batismo. Deus abençoe este concílio. Amém. Seguindo o plano de ofertas previsto para o domingo passado, a oferta de hoje será destinada ao trabalho com mulheres e coordenação de gêneros da ISLB. O trabalho com mulheres visa alcançar vida digna para todas as pessoas, vida que Cristo nos anuncia no Evangelho.
Para você ofertar, utilize o QR Code que aparece nessa tela. Ou então, mais tarde, visite o site Portal Luteranos. Ali você encontrará mais informações e possibilidades de oferta. Que Deus abençoe a você e o trabalho que essas ofertas irão alcançar. Convido vocês a nos dirigirmos a Deus em oração. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Louvor rendemos a Deus, que nos conduz em nossos caminhos, seja em tempos de tempestade ou de calmaria. Sua palavra é alimento para as nossas jornadas. Graças a Deus por todo o cuidado. Deus amado, que vês a aflição do teu povo, que ouve o seu clamor e conheces o seu sofrimento. A ti trazemos o que temos vivido nestes últimos tempos. Intercedemos pelas pessoas que perderam suas vidas na luta contra o Covid-19 e as famílias que sofrem com o luto. Pelas pessoas de categorias profissionais, como as da saúde, pesquisa, educação, transporte, segurança, alimentação e seu incansável serviço. Pelas desempregadas e as que estão a empreender na busca de novos campos de trabalho. Oramos pelas crianças que sofrem perdas em seu processo de formação escolar, pelas pessoas refugiadas, sem lar, sem pátria e sem perspectivas, e pelas pessoas que sofrem com a miséria crescente. Oramos pelas florestas em chamas, pelos animais que perdem seu habitat, pelas aves sem ninho, pelos povos indígenas e suas áreas de terras ameaçadas. Intercedemos pela existência de governos justos, pelas igrejas no mundo e seu testemunho. Pedimos o teu olhar misericordioso sobre a SLB e o seu concílio reunido. Concede sabedoria e capacidade de discernimento nas decisões a serem tomadas. Vem, ó Deus, mostra-nos a tua bondade, fortalece-nos na fé e renova em nós a esperança. A ti nos unimos na oração do teu Filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Irmãos e irmãs, recebam e acolham a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com esperança, seguimos confiantes, pois é Deus quem vai à nossa frente. Demos graças a Deus. Amém.